Eu queria que você agora fechasse os seus olhos em adoração ao Senhor. E nós vamos preparar um ambiente para você receber a palavra, para você sentar à mesa hoje. E às vezes, para que isso aconteça, nós temos que aquietar a nossa alma. A gente tem que botar a nossa alma no devido lugar para ouvirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas essa noite. Porque você não pode sair daqui da forma que você entrou, e você não vai sair daqui da forma que você entrou. Aquieta minha alma. Você pode cantar isso. Faz meu coração ouvir tua voz. Em adoração ao Senhor. Você pode adorar Ele nesse momento, porque Ele está te chamando para perto essa noite. Chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto. Me chama pra perto. Essa noite Ele está te chamando para Só perto. assim eu não me sinto só. Deixa Ele te chamar para perto. Deixa o Senhor te chamar para perto essa noite. Deixa Ele entrar em você completamente, entrar na sua alma, entrar no teu coração. Eu quero dizer que você é filho amado e filho querido do Senhor. Você está aqui essa noite porque Ele não abriu mão de você. Ele não desistiu de você. Ele nunca abriu mão de você e nunca abrirá mão de você. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. o meu coração. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. Faz desse louvor tua oração. Ouvir tua voz. Cante como se você estivesse orando a Ele, porque Ele está vindo para aquietar a tua alma, botar ela no lugar, Me chama pra perto. para que você possa ouvir o que Ele tem para você essa noite. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então meu coração, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você está sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, Eu vou confiar, eu vou descansar. Então se lance essa noite, se lance pra Ele, se lance no amor dEle, se lance. no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor E você sente por mim. eu sei que tudo vai se cumprir. Vai
Você estará ao meu lado. Ele vai te segurar na tua me mão. segurando, E vai te levantar e te colocar de pé. E dizer, tudo vai passar e tudo vai ficar bem. tudo vai ficar Mas você precisa bem. crer nisso. Vai ser difícil. Vai ser É difícil. eu sei. É difícil. Pagar tudo por você, mas eu sei que Quando você pensar em desistir, você estará ao meu lado, te segurando. me segurando. Ele vai estar te segurando pela tua mão direita. Tudo vai ficar bem, E tudo vai ficar bem. vai ficar bem. Faz meu coração ouvir sua voz. Me chama. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso Tudo que está você em precisa ti. tá nele. Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir. admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Você precisa confiar. E essa noite o Senhor vai te levar para esse lugar de confiança. Você precisa confiar nele. Acreditar que Ele é Deus. E que Ele é Deus. Isaías 41 diz que Ele pega pela tua mão direita e te coloca de pé. Ele pega pela tua mão direita e te coloca de pé. Você precisa confiar e acreditar. Amém? Pode sentar, continue adorando ao Senhor. Confesso que eu já queria tomar o microfone de Adriana, porque ela já ia pregando no meu lugar. Porque ela ia pregando o que eu ia pregar. Que você precisa confiar no Senhor. O pessoal do mundo tem uma coisa que eles dizem assim: o meu espírito não bate com o seu. Não é verdade? Aqui na igreja só tem uma coisa que a gente pode dizer: o nosso espírito bate toda hora. Porque a Bíblia diz assim: se o nosso espírito não estiver ligado no Espírito de Deus, as coisas não andam de acordo com o que Deus quer. Porque o Espírito da verdade só fala da verdade. O Espírito de Deus só pode falar de Deus. Qualquer coisa que saia fora disso, vou usar um texto de Jesus, né, do sim, sim, não, não, é procedência maligna. Então eu gosto muito de chegar no culto e ver que tudo bate. Porque quando tudo bate, significa que todas as coisas estão alinhadas em Deus. E quando tudo está alinhado em Deus, Deus começa a fazer as coisas acontecerem do jeito dele. Amém? Quantos querem que as coisas aconteçam do jeito de Deus? Amém. Então, amém bem forte. Quantos querem que as coisas aconteçam do jeito de Deus? Amém. Isso. Agora, quando eu vou falar de novo, você diz um aleluia bem forte. Amém? Quantos querem que as coisas saiam do jeito de Deus? Aleluia. Aleluia? Nós falamos então amém, que assim seja. E falamos aleluia, louvado seja o nome do Senhor na nossa vida. Agora, quantos têm deixado as coisas acontecerem do jeito de Deus na sua vida? Já diminuiu o amém, né? Já diminuiu. Alguma coisa está precisando entrar na sintonia de Deus. Mas é brincadeira, não é pegadinha não. Na verdade, essa pergunta é mais para a gente pensar, para a gente refletir sobre o que Deus realmente tem sido e tem feito na nossa vida. Hoje eu tenho um texto no meu coração que talvez você possa até dizer de novo. E eu digo para você, de novo não, outra vez. Porque a Bíblia se renova a cada manhã, mas não é com essa palavra que eu quero te falar de se renova a cada manhã, não.
Ainda que você ouça a mesma coisa que você ouviu ontem, o que Deus tem para você essa noite é aquilo que Ele quer separar para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, amém? Então espera em Deus, porque Deus tem algo separado para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas. Se tudo bate, é porque Deus está separando aquele momento para que Deus faça na minha vida e na tua vida. Então abre tua Bíblia comigo. João, capítulo 14. Do versículo 1 até o versículo 7, eu poderia ler o texto todo. Mas eu vou ler só do versículo 1 até o versículo 7. Você que está anotando, anota aí o capítulo todo. Se você quiser anotar para ler em casa, então anota o 13 também, porque o 13 faz parte desse contexto. E lê o 13. Mas lê também o 12, porque o 12 também está falando desse contexto um pouquinho. E lê o 15, 16 e 17. Eu vou falar um pouquinho do contexto dessa palavra. Mas lê esses textos em casa. Começa lendo lá no 12. Vai até o 15, até o 17. Que você vai ver o que Deus tem feito, o que Deus fez naquela época e tem feito hoje. João capítulo 14, do 1 ao 7, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Lá no começo desse texto, Jesus fala uma palavra que a pastora Adriana falou aqui logo no finalzinho do louvor. Confie em Deus. Confie em Deus. Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes também em mim, Ele está dizendo, na verdade, acalma o teu coração. Aquieta o teu coração. Talvez você tenha chegado aqui essa noite com o teu coração agitado, com os teus pensamentos agitados. A tua vida talvez esteja agitada, a tua família talvez esteja agitada. Talvez o teu ministério está agitado, ou talvez tudo na tua vida está agitado. Antes de mais nada, o que Deus quer de mim e de você é: aquieta o teu coração, creia nele, porque quem faz na minha vida e quem faz na tua vida é Ele. Crede em Deus, crede também em mim. Essas palavras são palavras do Senhor Jesus em um diálogo que Ele estava tendo com os discípulos na noite da sua traição. E talvez você pare para pensar, mas você não sabe, pastor, o que eu estou passando. Eu não sei, mas eu também não sei o que Jesus estava passando naquele momento. Mas eu sei dizer para você que naquele momento Ele conseguiu olhar nos olhos dos discípulos e dizer: ei, acalma. Porque nesse momento, quem tinha que estar estressado não eram vocês, era eu. Quem tinha que estar nervoso não eram vocês, era eu. Quem tinha que estar angustiado nesse momento não eram vocês, era eu. Porque quem vai morrer sou eu. Quem vai se entregar sou eu. Quem vai ser humilhado sou eu. Mas Jesus, com aquela ternura, com aquele amor, com aquela doçura que só os textos do Evangelho conseguem nos trazer e a gente não consegue compreender completamente, mas talvez com aquela doçura no olhar, olha para um discípulo, um por um, e diz para eles: calma, porque sou eu que estou no controle. Olha para o teu irmão e fala com ele assim: meu irmão, ou minha irmã, não sei, acalma, calma. Porque quem está no controle é Jesus. Quem está no controle é Jesus. E hoje, quando eu estava saindo de casa, ter criança é uma coisa boa, né? Que aí Deus começa a falar logo quando a gente está com as crianças. E aí botei um DVD para minha filha de 3 meses de ouvindo, que ela tem que aprender desde cedo o que ela já é. Não é verdade? Tem gente que diz assim: crente de crente não é crentinho, de vocês, o meu é. Tá bom? Mas aí já botei um DVD para ela. Aí tinha uma musiquinha que antiga, a Adriana deve ter cantado isso lá na escola dominical. Porque a Adriana é mais velha que nós tudo junto. Brincadeira.
É, Dudu, tu tá defendendo, tem que defender mesmo, Dudu. É brincadeira, Adriana, a gente é mais ou menos da mesma idade, né? Mas eu tava ouvindo, a musiquinha diz assim: se Cristo tá no meu barco... Oi? Tudo vai muito bem. Glaucia lembrou, né? E quando Cristo sai do meu barco, ele começa a afundar. Tia Regina também cantou essa música. Acabei de descobrir. Ronaldo também. Mas sabe o que a música está ensinando para a criança? Quando Cristo está no teu barco, confia nele, porque ele pode e guia o teu barco. Mas sabe o que ela também ensina? Se Cristo não estiver no teu barco, chama ele para o barco, porque ele vai fazer o teu barco que estava afundando parar de afundar. Está vendo como Deus faz que tudo coopere para o bem daqueles que amam o Senhor? A gente às vezes pensa que Deus começou a falar com a gente na igreja. A gente às vezes pensa que Deus começou a falar com a gente no louvor, que Deus começou a falar com a gente na hora da palavra. Mas sabe qual é o problema? Nós andamos muito desligados, porque Deus começa a falar com a gente em casa. E talvez agora você esteja lembrando de situações que Deus começou a falar com você em casa, mas você não deixou o Espírito Santo fazer. Ele já estava falando: acalma o teu coração aqui, porque já tem tudo no meu controle. Mas a gente, na ansiedade de querer que as coisas sejam feitas da nossa maneira e no nosso tempo, o que a gente faz? Tem que ser agora. Tem que ser nesse momento. Mas eu não estou vendo as coisas acontecerem. Calma. Calma. Porque nesse momento quem está fazendo é Deus. Então vira para o teu irmão de novo e fala assim: meu irmão, calma. Continua falando para ele ou para ela: se for o trabalho, calma. Se for na família, calma. Se for no ministério, calma. Se for tudo isso junto, calma. E aí uma vez eu comecei a falar assim, teve um irmão que depois falou que no final do culto ele quase levantou e queria me bater. Porque ele falou: pastor, você não sabia o que era que eu estava passando naquele momento. Eu falei: eu sei, eu não sei mesmo não. E nunca vou saber. E talvez nem a tua esposa, o teu esposo, o teu pai, a tua mãe saiba na intensidade que você sabe. Mas tem um que sabe. E é por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Agora, fala para o teu irmão assim: meu irmão, eu vou falar de você, mandar você repetir, tá? Meu irmão, sabe o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida? Algo perfeito. Amém? Para a minha vida e para a tua vida, Deus tem algo perfeito. Quer saber por quê? Porque nós estamos preocupados só com aqui e agora. E Deus está preocupado com aqui e agora, com o que está acontecendo, o que vai acontecer amanhã e com a eternidade inteira. Olha como Deus é perfeito. Calma. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Sabe o que acontece? A gente às vezes quer que Deus resolva um problema só do aqui e agora. E Deus está resolvendo o problema do aqui e agora, de amanhã e do eternamente. Mas a gente está tão preocupado com aqui e agora que a gente não consegue ver Deus falando, Deus agindo e Deus movendo. Calma o teu coração, aquieta o teu coração, porque Deus está fazendo e o propósito dele é aqui e a eternidade. É sempre assim. Deus sempre olha para agora na minha vida e para a eternidade. E Deus começa a fazer. E o que eu gosto mais desse texto é perceber que Jesus está tão preocupado com a nossa vida, que tudo Ele coloca no seu devido lugar. Olha para a tua vida hoje. Olha para a tua família hoje. Para alguns, talvez ela já esteja cada coisa no seu devido lugar e algumas só precisando serem ajustadas. Para outros, talvez esteja parecendo, já viu aquela coleção de Lego que está tudo desmontado? A gente tem que montar as coisas para ser aquela casa bonita, para ser aquele carro perfeito. Quem brincou de Lego aí? Tem gente que não brinca mais de Lego, né? Nem sabe o que é isso. Tem gente que brinca de Lego no tablet, mas a gente brincou de Lego, né? Real. E lembra que aquilo era todo desmontável?
Só alguns bonequinhos que às vezes vinham certinho, mas ainda assim saiu o cabelinho e assim vai. Mas a gente ia montando as coisas. Montando. E a gente às vezes olha para a nossa vida, parece aquele Lego bagunçado. E a gente esquece de ver e de entender que tem o Deus Todo-Poderoso do nosso lado e Ele já viu tudo montado. Ele já sabe de tudo montado na nossa vida. O grande problema é que nós queremos que Ele faça do nosso jeito, na nossa hora e no nosso querer. E aí a gente perde a visão das coisas. Quer ver como a gente perde a visão das coisas? Tomé andou com Jesus, viu o milagre acontecendo, viu as coisas acontecerem, viu enfermo sendo curado assim como um passe aspas de mágica, viu morto ressuscitando na frente de Jesus, e sem Jesus chegar perto viu pessoas sendo curadas. Mas Tomé de repente declara: quem é o caminho? Em outras palavras, ele estava dizendo: como confiar se eu não sei onde colocar minha confiança? Tem um pouquinho de Tomé dentro de cada um de nós. Sabe que eu e você, a gente às vezes julga Tomé, Pedro, e dentro de nós tem um pouquinho deles, sempre. Quando a gente coloca à prova aquilo que Deus está fazendo, quando a gente quer que a nossa vontade seja feita na frente da vontade de Deus, quando a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira, o que nós estamos falando na verdade é: Deus, eu não creio bem assim. Não é bem desse jeito que eu acredito assim. E aí nós começamos a colocar à prova a vontade de Deus. E esquecemos que na vontade dele tudo é bom, perfeito e agradável. E queremos que as coisas saiam na nossa vontade, do nosso jeito e na nossa hora. Tomé era assim. Para Tomé as coisas tinham que ser palpáveis, tinha que ter prova, tinha que ter, devia ter que ter registro em cartório, testemunha. Mas para Deus, a única coisa que Ele quer é um coração que crê. Quantos querem que Deus age na sua vida? Tudo o que Ele precisa é de um coração que crê. Porque para Ele tudo já está pronto. E dizer isso para mim e para você, talvez na hora do desespero seja pior do que a gente imagina, porque a gente começa a pensar: mas eu não estou vendo. Sim, mas não é para ver com os olhos carnais, mas ver com os olhos espirituais. Porque quando Jesus chama os discípulos, Ele não está chamando para algo que seja palpável naturalmente, mas para algo que seja completamente tocável pela fé. E se a minha fé e a tua fé não é capaz de ver, a gente está com a nossa fé abalada e provavelmente a gente não vai alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza, parafraseando, que vão acontecer. É a prova irrefutável de que ainda que as coisas não existam, Deus pode fazer existir. Quando a minha fé está dentro daquilo que Deus quer que eu faça, dentro daquilo que Deus quer que eu fale, daquilo que Deus quer que eu, de onde Deus quer que eu vá, as coisas começam a acontecer. E as coisas começam a entrar no eixo. Mas esse texto, Jesus está falando de algo justamente para colocar as coisas no eixo. Jesus está falando de um momento em que talvez não, daqui para frente, os discípulos vão ficar sozinhos, mas eles não poderiam parar de crer. Os discípulos vão ficar sem o mestre, mas eles não poderiam perder a visão daquilo que o mestre deixou preparado. Os discípulos não teriam mais Jesus andando com eles no físico, mas teriam Jesus andando com eles no espiritual. E se eles não creem no espiritual, eles não conseguem entender Jesus e ver Jesus. E infelizmente tem muita gente na igreja que não consegue entender Jesus, porque quer que Jesus se encaixe na sua realidade. E quando Jesus, na verdade, você tem que encaixar na realidade de Jesus. Tem pessoas querendo encaixar Jesus, pastora Adriana, nos seus problemas.
Porque Jesus, eu estou com tanto problema, mas tanto problema, que eu quero que o Senhor venha nesse meu problema. E aí a gente quer encaixar Jesus no nosso problema. Quando Jesus, na verdade, não está aqui para ser encaixado no nosso problema, mas nós para sermos encaixados na vontade de Deus. E é diferente quando nós encaixamos na vontade de Deus e quando nós queremos encaixar Jesus no nosso problema. Sabe quando eu quero encaixar Jesus no nosso problema, no meu problema? Quando eu começo a fazer as coisas só porque eu quero que Jesus me dê determinada coisa, me abençoe em determinada coisa. Eu estou encaixando Jesus no meu problema. Eu estou encaixando Jesus na minha história. Eu estou encaixando. Mas quando eu entro na vontade de Deus, e olha como a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Jesus continua dizendo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz que é só o caminho, nem que é só a verdade, e nem que é só a vida. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Em outras palavras, Jesus é tudo. Está em tudo e faz tudo. E o que eu acho, estava pensando um pouquinho sobre isso, mais interessante, é quando Jesus define essa maneira de chegar a Deus. Ele define nessas três formas, né? Caminho, a verdade e a vida. Mas se a gente for parar para pensar, o caminho fala de escolha. Caminho fala de atitude. Caminho fala de decisão. E quando nós falamos de seguir o caminho, nós estamos falando de seguir um estilo de vida. Um estilo de vida onde já foi modelado e não deve ser modelado. Um estilo de vida onde já existe um padrão e não que deve ser repadronizado. E o que a gente às vezes quer fazer, e volto a repetir, é remodelar o padrão de vida que Jesus deixou para o nosso padrão de vida. Não, porque eu vivo desse jeito. E se Jesus quer me ter como servo dele, ele tem que ser desse jeito. E a gente quer que Deus, que Jesus fique igualzinho a nós. Quando na verdade é o inverso. Nossos padrões de atitude, nossas decisões, tudo deve ser pautado naquele padrão que foi deixado por Jesus. Ele é o caminho. Não porque eu penso desse jeito. Não interessa o que eu penso. Interessa o que Jesus pensa. Porque ele deixou a segunda coisa. Eu sou o caminho. Eu sou o padrão de atitudes. Mas eu também sou a verdade. E verdade fala de princípios. Verdade fala de leis. Verdade fala de normas. Normas. Jesus deixou tudo bem definido. Dentro da vontade de Deus não tem aquilo que eu penso, não tem aquilo que eu quero, não tem aquilo que o pastor Juanito pensa que tem que ser. Porque tem que ser assim, não tem que ser assim não. Dentro da vontade de Deus tem aquilo que Deus quer que seja, da maneira que Deus quer que seja. E aí a gente desbanca uma verdade, aspas, e verdade, uma mentira disfarçada de verdade. A verdade é relativa. Não existe verdade relativa. Existe verdade. Relativa é a mentira. Porque na mentira ela pode ser verdade para mim e mentira para o outro. Ela pode enganar a mim, mas não enganar o outro. Existe relatividade na mentira, mas na verdade não existe relatividade. Quer ver como não existe relatividade na verdade? É pecado matar aqui no Brasil? É contra a lei? Com exceção de quando se está em guerra. É errado matar na Líbia? Também é. É errado roubar no Brasil? É. É errado roubar na Índia? Também é. Mulher aceita trocar aqui, de marido trocar ela por outra, aqui no Brasil? Aceita no Japão? Também não.
Verdade não é relativa. Verdade é verdade. Ela pode simplesmente trocar de língua, mas verdade é verdade. Porque Deus estabeleceu a verdade. Deus estabeleceu padrões de verdade. E verdade não é relativa. Leis não são relativas. A maneira como eu interpreto pode até ser. A maneira como eu vou deduzir aquilo dali pode até ser. Mas a maneira como eu penso não significa que ela expressa toda verdade. Jesus é a verdade. Se eu e você andamos pautados naquilo que é a verdade, sem entender que essa verdade não pode ser modificada por mim, nem pode ser adequada aos meus desejos e às minhas vontades, quando essa verdade deixa de ser uma verdade divina e passa a ser uma verdade do pastor Juanito, para defender os interesses do pastor Juanito, para defender os propósitos do pastor Juanito, para defender as coisas que o pastor Juanito quer, quando essa verdade começa a ser manipulada, ela deixou de ser verdade? Mas o que eu não deixou. Mas o que eu prego se torna uma mentira. Porque o que está aqui dentro é verdade. Sempre vai ser verdade. Nunca vai mudar. Mas eu posso mudar a minha maneira de ser. E aí é que eu quero entrar com você. Quando eu mudo a minha maneira de ser e distorço a verdade para que as coisas saiam do jeito que eu quero, aqui começa o erro. Porque eu começo a sair do que Deus quer para a minha vida. Eu começo a sair daquilo que Deus quer para mim. E eu começo a entrar no meu achismo, no meu querer e na minha vontade. Por isso que Jesus declarou: eu tenho um padrão para você. Quer entrar no céu? Eu sou o caminho. Em outro texto ele vai dizer: eu sou a porta. Então ele é o caminho e ainda é a porta. Pode ser que eu percorra todo o caminho, né Maurício? E chegue lá na frente, a porta esteja trancada. E você vai dizer: Jesus vai deixar acontecer isso? Não é que Jesus vai deixar acontecer. Eu e você deixamos acontecer. Quando o Filho do Homem voltar com seus anjos, parafraseando o que o texto está dizendo, colocar uns à direita e outros à esquerda. Os dois lados têm algo em comum. Os dois lados fizeram alguma coisa. Os dois lados trabalharam para Jesus. Os dois lados pregaram o Evangelho. Os dois lados expulsaram demônios e curaram enfermos. Mas para um lado a porta estava fechada. Porque eles fizeram tudo isso, mas não conheciam Jesus. Porque é possível você andar pelo caminho, mas não andar na verdade. É possível a gente vir à igreja, a gente ouvir a palavra, a gente cantar, a gente pregar, a gente ir no encontro, no reencontro, no encontro nível 1, 2, 3 e 4, a gente ir na estância, a gente ir no Moriá, ir no escolhido, tem do Espírito Santo, né, também, no Espírito Santo, e ainda assim não estar pautado na verdade. É possível passar uma vida inteira dentro da igreja sem estar pautado na verdade. Sabe o que eu acho mais maravilhoso com isso? Não sou eu que julgo, não é você que julga. É Deus que julga. Mas é o Espírito Santo que testifica no meu coração e no teu coração. A verdade não é minha, não é tua verdade. Não é aquilo que eu acredito ser, nem aquilo que você acredita ser. É aquilo que a palavra da verdade está dizendo. É aquilo que a palavra da verdade está ensinando. É aquilo que a palavra da verdade moldou. E aí a gente às vezes quer relativizar as coisas, não vai dar para relativizar não, meu irmão. Porque quando a gente relativiza, a gente sai da vontade de Deus e entra na nossa própria vontade. Existe um caminho, que é Jesus. Existe uma verdade, que é Jesus. E existe só uma vida, que é Jesus. Porque Jesus termina dizendo que eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso andar no caminho, viver a verdade, mas não ter a vida. Posso, pastor? Pode. Isso se chama religiosidade. Quando a palavra e as atitudes não estão de acordo com a vida que Deus tem para nós, isso se chama religiosidade.
E na religiosidade, a gente começa a entrar naquelas coisinhas pequenininhas chamadas acusação, fofoca, que acontece dentro de qualquer comunidade. E aí não é só falando dessas coisas não, tem outras coisas que vão falar. Peguei essas duas que são as mais fáceis. Porque quando eu começo a acusar, e não estou falando também de acusar pastor, não. Vamos esquecer de acusar pastor. Vamos falar de acusar o irmão. Porque se eu prego a verdade, mas eu digo para o irmão que o outro não está na verdade, sem entender ou sem procurar saber o que o outro está fazendo, julgando, eu estou saindo da verdade. Porque a verdade, e eu estou falando não do pastor Juanito, estou falando da verdade. A verdade diz: não julgueis para que não sejais julgados. Saindo da verdade. A minha justiça, a minha verdade pode até ser verdade, mas eu estou julgando sem o poder da vida. Porque quem faz é a vida. Quem dá vida ao corpo é Jesus. Quer ver quando não há vida? Pode até haver verdade, pode até estar no caminho, mas não há vida. Quando não há perdão. E aí uma vez eu ouvi uma pessoa dizer: pastor, falou para mim, mas eu tenho o direito de não querer perdoar fulano. E a minha palavra é simples. Você tem todo o direito de não querer perdoar fulano. Todo o direito. Legal e até bíblico de não querer perdoar. Porém, você fica sabendo que o teu direito também anula a vida de Deus em você. Porque eu tenho o direito de continuar chateado. Eu tenho o direito de continuar magoado. Mas se a vida estiver em mim, o perdão também está. Se a vida está agindo em mim, e aí Jesus fala lá mais embaixo desse texto: se eu estiver em vós e vós estiverdes em mim, vocês farão coisas tão grandes e até maiores do que as que eu fiz. Mas perdão é coisa grande, perdão é coisa até maior. Porque quando a gente fala de perdão, a gente está falando de abrir mão da sua própria vontade, abrir mão do seu próprio desejo, abrir mão do seu próprio querer, abrir mão da sua própria vida para viver a vida de Deus. E na vida de Deus, perdão é algo essencial. Tão essencial que Ele está sempre pronto a perdoar. Que Ele morreu para nos perdoar. E se Ele manda eu ser igual a Ele, quando eu não perdoo, eu estou sendo igual? Eu estou manifestando a vida dele em mim? Porque perdão não mata. E o ruim é que o perdão mata as duas pessoas ou mais quando estiverem envolvidas. Porque mata quem está sentindo, mas também mata quem ofendeu. Vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você e eu tivermos vida, o perdão está agindo, o amor está agindo, a graça está agindo, a misericórdia está agindo. Porque dos três, e aí o mundo espiritual normalmente ele age como um reflexo, né? Uma verdade espelhada. No mundo espiritual começa de baixo para cima. No mundo espiritual primeiro você tem a vida, depois você tem a verdade, depois você caminha naquilo dali. Como, pastor? Simples. Aquele que nascer da carne é... Mas e o que nascer do Espírito? É Espírito. Então necessário é nascer de novo. E sabe o que acontece? Quem nasceu de novo pode até doer, mas entende o que é perdão. Quem nasceu de novo pode até doer, mas entende o que significa abrir mão da sua própria vontade. Quem nascer de novo pode até doer, mas consegue entender que se Deus está fazendo, eu também não posso parar de impedir, não posso impedir Deus de fazer. Quem nasceu de novo entende que eu tenho que respeitar o meu irmão. Eu não posso ficar acusando o meu irmão. Ainda que eu esteja certo, eu não sou juiz. Sabe que gosto muito dessa palavra? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que você medir, você também medirão a você. É que Jesus nos faz lembrar que nós não somos promotores. Nós não somos juízes.
nem somos advogados, nós somos réus, como qualquer outro. Sabe essa pessoa que está do teu lado? Jesus falou que somos iguais a eles. Quando eu entendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu começo a caminhar querendo ter a minha vida pautada naquilo que Jesus quer que eu ande, naquilo que Jesus quer que eu faça, naquilo que Jesus quer que eu fale. E aí Jesus termina dizendo para Tomé que além de fazer coisas maiores que ele fez, e ele repete para Tomé: eu tenho um lugar preparado para vocês. E aí você vai pensar, será que isso tudo tem a ver com uma coisa com a outra? Simples. Só alcança o lugar que Jesus separou quem decidiu andar no caminho, na verdade, na vida. Quem decidiu não só fazer de Jesus um nome para colocar na traseira do carro. Quem decidiu fazer de Jesus o autor e consumador da sua vida. Quando eu determino para mim que a minha vida não pode mais ser pautada pelos meus princípios, mas tem que ser pautada pelos princípios de Deus, Deus começa a fazer. Olha para a tua vida hoje. Como é que ela está? E longe de qualquer acusação, como é que está o teu coração essa noite? Não se turbe o vosso coração. Quando Jesus está falando isso, Ele está falando não só de preocupações. Jesus está falando de tudo. Porque agora, falando como pastor, 90% dos casos de pessoas que chegam no nosso gabinete, chegam as pessoas reclamando de uma coisa, mas a raiz do problema é outra. Chegam pessoas reclamando de problemas financeiros, né, pastor Mário? De finanças. E aí a gente vai ver que a raiz do problema não é a finança. Tem pessoas que chegam reclamando da esposa. E eu posso falar dos homens. Chegam reclamando para a pastora Adriana dos esposos. E o problema não é a esposa, o problema não é o esposo. Tem pessoas que chegam para a pastora Gláucia reclamando do filho adolescente. Ou o adolescente reclamando para elas do pai, da mãe. Mas o problema não é ali. Existe uma raiz mais profunda daquele problema, que está escondendo a verdade de Deus na sua vida. Porque quando a Bíblia diz que quando Jesus entra e ele traz luz. A verdade traz luz. Quando Jesus entra, ele começa a revelar qual é o verdadeiro foco do problema, qual é a verdadeira razão e a verdadeira causa do problema. Eu queria te convidar essa noite a pensar em qual é a verdadeira razão do teu problema. O que realmente tem conturbado o teu coração? O que realmente tem tirado você do foco? Será que o problema não é porque você está perdendo a visão daquilo que Deus quer para a sua vida e você começou a sair da direção divina, sair do caminho divino, abandonar a verdade, abandonar a vida e começar a querer viver pautado nos teus princípios? E aí, por querer viver pautado nos teus princípios, você começa a achar que você pode, que você vai conseguir, que você é capaz sozinho. E esquece que Deus tem que estar com você, que Deus precisa abençoar você. Deus quer abençoar a tua vida. Agora, falando de conversas de gabinete, a maioria das pessoas não querem ser abençoadas. Porque se estamos falando de verdade, a maioria não conta a verdade. Se estamos falando de caminho, a maioria esconde quem realmente é. Se estamos falando de vida, a maioria vive uma farsa. Estou falando das pessoas que chegam no gabinete, não estou falando das pessoas que estão aqui dentro. Não posso generalizar aqui dentro. Mas a maioria das pessoas que chegam no gabinete, de alguma maneira, elas estão andando no caminho errado, andando fora da verdade e andando sem a vida.
Quando a gente começa a ajustar as coisas, quando o Espírito Santo começa a entrar, sem tocar, sem falar de finanças, sem falar de casamento, sem falar de trabalho, as coisas começam a se ajustar. Quer saber por quê? Porque quando Jesus começa a entrar, a verdade começa a trazer luz e eu começo a mudar. Só que tem um grande problema, e eu queria que você se colocasse de pé. Tem gente que na hora que Jesus começa a entrar, ele começa a se fechar. Talvez alguns não gostem, mas não tem problema não. Tem gente que não vai nem saber o que é. Tem a música do Fruto Sagrado, que eu gosto muito, porque ela nos confronta e ela começa não, no seu refrão diz assim: no porão da minha alma tem um monstro, a minha imagem e a minha semelhança. No porão da minha alma tem coisas escondidas que ninguém sabe, que ninguém vê. E sabe por que muita gente, muitas pessoas dentro da igreja não conseguem encarar e não conseguem mudar? Porque é o que está escondido no porão da alma que fala mais do que aquilo que está na sala. Por isso que algumas pessoas choram, mas não mudam. Porque chorar é fácil, abrir o porão que é difícil. Chorar é fácil, revelar o que está escondido, permitir que a verdade traga revelação nas dores, permitir que a verdade também traga cura, porque a verdade traz cura. É isso que faz toda a diferença. Deus quer mudar a minha vida e a tua vida, mas antes de mudar a minha vida e a tua vida, Ele precisa que eu e você, a gente tome um passo de abrir tudo que nós temos, tudo que nós somos para Ele. Quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está querendo dizer: eu quero ser tudo em você. Eu quero agir em todas as áreas da tua vida. E também não estou pedindo para você abrir para mim, não. Se você depois quiser procurar o amigo, o pastor Biraci, ou o pastor Adriana para falar, não tem problema. Mas o que eu estou querendo dizer é: chegou a hora de você abrir para Deus o que está escondido aí dentro. E começar a abrir para Deus que as tuas feridas ainda têm sido mais fortes e você não tem deixado Ele agir. E agora, falando de um outro ponto de vista, tem algumas pessoas aqui dentro que já estão doentes há algum tempo e até hoje não descobriram nem a causa da doença, e não sabe o que está acontecendo, não sabe por quê. Os médicos já olharam, já vasculharam, já pesquisaram e não sabem por quê. Então vou dizer: abre o porão, deixa a verdade entrar, porque quando a verdade entra, a verdade traz cura. E eles não sabem o que é, mas Jesus já sabe. E Ele está há muito tempo querendo curar, Ele está há muito tempo querendo fazer. Tem pessoas aqui dentro que já foram e já voltaram muitas vezes, já se converteram e desconverteram muitas vezes, e talvez já tenha até chorado sozinho no quarto, dizendo para Deus: Deus, eu não consigo, eu não sei por que eu não consigo te servir. Vou te dizer por quê. Porque você não abriu tudo. Você só deixou a verdade entrar até certo ponto. Se você abrir tudo, Deus vai fazer. E você vai ver que vai parar de ir e voltar. Vai e volta. Pastor, eu não consigo olhar para a cara de fulano, não. Então faz o seguinte: não olha para a cara dele, não. Vai do lado dele, para na frente dele, dá um abraço nele bem forte. E quando a gente está dando um abraço em alguém, você já viu que a gente não consegue olhar na cara? Mas dá um abraço nele. E se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa liberar perdão, libere perdão. Mas a verdade só começa a fazer efeito quando eu começo a colocá-la em prática. A vida só começa a fazer sentido quando eu começo a viver.
Eu queria te convidar a viver não uma religião, mas viver uma essência. A essência de um evangelho que transforma vidas. A essência de um evangelho que muda histórias. A essência. E esse dia eu estava conversando com um rapaz, só pra gente finalizar. E ele falou comigo: mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Fulano errou comigo. Eu falei: vai lá, abraça ele, não comenta nada de erro, abraça ele e ama. E ama. E ama. Porque a essência do evangelho é amor. Lembra que eu falei para você ler os versículos anteriores? Um pouquinho antes, Jesus estava falando dos 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Precisamos voltar a viver a essência. O evangelho do amor, o evangelho da graça, do perdão, da misericórdia. O evangelho que traz vida, e vida em abundância. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Enquanto eles cantam essa música, convida o Espírito Santo, assim como o salmista convidou certa vez. Convida o Espírito Santo a sondar o teu coração, a sondar você, e ver se há em você algum caminho mau, e ver se há em você alguma coisa que ainda precisa se ajustar com a verdade de Deus. Começa a convidar o Espírito Santo para fazer a obra que só Ele pode fazer, que eu, pastor Juanito, não posso fazer. Até você que não concorda com nada que eu disse, não tem problema, mas fala para o Espírito Santo sondar você. Você pode não concordar com o que eu digo, mas é impossível não concordar com o que o Espírito Santo diz. Convida Ele nessa hora para sondar o teu coração. Talvez você vai... Tem alguém aqui que não é evangélico? Levanta a tua mão. Você que não é evangélico, pode levantar a tua mão. Eu não quero constranger você não, só quero te conhecer. Tem alguém do lado dessa pessoa que levantou a mão? Abraça ela e diga pra ela o que nós vamos cantar agora. Porque o Espírito Santo, ele se move em você. Você tem valor, ainda que você ache que não tem valor. Aí eu não tenho valor porque ninguém me liga, eu não tenho valor porque ninguém procura, eu não tenho valor porque eu não recebo uma mensagem, eu não recebo um e-mail. Mas o Espírito Santo está preocupado com você, está muito afim de você. Então eu te convido a abraçar essa pessoa aí agora, e pode abraçar outros também, e cante para ela como um coral. Todo mundo, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem.
importante. Para Deus. Chega de ficar sofrendo. Sofrendo angústia e dor. E nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, aleluia. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. A igreja você tem. Toca na pessoa do teu lado, diga pra ele. Você tem valor, querido. Você tem. Sim. Você tem valor. Se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Vou terminar do jeito que eu comecei. Sabe por que Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque na verdade Ele estava querendo dizer que quando eu e você andamos nele, caminhamos nele, Deus opera em nós. Deus opera em nós. Por isso que antes de qualquer coisa Ele disse para os discípulos: creiam em Deus, creiam também em mim. E eu queria que agora eu vou pegar aqui, vou roubar a ideia do pastor Mário. Eu queria que você abraçasse quem está do teu lado, porque hoje eu não vou chamar você aqui na frente. Porque eu acho que existem coisas que são íntimas demais para a gente ficar revelando a outras pessoas. E eu queria que você cantasse essa música, e quando você cantasse para o teu irmão, você também cantasse ela como sendo verdade para você. Algumas pessoas às vezes acham, não, porque Deus falou pesado. Deus não fala pesado, meu irmão. Deus fala com amor, Deus fala com carinho. E quando Deus chamou Tomé, Ele chamou Tomé e Ele falou com carinho: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não me conhece ainda não? Então vem me conhecer. Eu queria que você convidasse teu irmão a vir conhecer com você o caminho, a verdade e a vida. Porque o caminho, a verdade e a vida nos levam para um lugar que já está preparado, para um lugar que já está pronto. O que eu mais gosto do Evangelho é que o Evangelho é o Evangelho da esperança. Jesus nos chama para caminhar aqui, nos cura aqui, mas Ele já tem um lugar pronto. Então eu queria que você caminhasse com teu irmão agora, cantasse com teu irmão agora, que ele tem valor, porque ele tem tanto valor que quando Jesus morreu na cruz, antes dele morrer, o lugar já estava sendo preparado, o lugar já estava ficando pronto, o lugar já tinha teu nome escrito, porque Jesus quer eu e você lá. Então eles vão continuar cantando, e logo depois eu vou orar. Mas eu queria que você continuasse cantando, crendo. Se você chegou aqui triste, entrega nas mãos de Deus e diz: Deus, muito obrigado porque eu tenho valor, mas eu quero entregar nas tuas mãos essa angústia. Se quando você pedia para Deus sondar o teu coração, o Espírito Santo te trouxe lembrança alguma coisa, então entrega essa coisa na mão de Deus. Porque hoje você tem duas alternativas só: ou mantém prendendo, ou solta.
Mas se você encontrou, se o Espírito Santo te mostrou, é porque é hora de soltar. Então vamos lá, vamos juntos. Você tem valor? Diga daí. E você pode. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos continuar nessa hora orando e buscando a Tua presença. Porque sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus que cuida da nossa vida, Tu és o Deus que cuida do nosso coração, Tu és o Deus que faz tudo em nossa vida. Então, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora colocar nas Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que nos tira a paz, tudo aquilo que nos faz perder a visão do que o Senhor é na nossa vida, de quem o Senhor é na nossa vida. Deus, existem pessoas que chegaram aqui dentro essa noite, que até pensar em desistir tinham pensado, mas nessa hora eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, restaura a fé, restaura o amor, restaura, Senhor, em nome de Jesus, a vontade de caminhar na Tua presença, a vontade de ser, Senhor, de Te servir, Pai, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra que nos promete, nos garante que o Senhor tira a nossa vestes de tristeza e coloca novas vestimentas de alegria. Então nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que a alegria da vida nos invada, que a alegria da vida de Jesus, que a alegria da paz de Jesus, que a alegria, Senhor, da Tua vida em nós venha fazer toda a diferença. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, eu sei que tem pessoas aqui que não abriram o coração, Pai, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, visita nesse momento, Pai, porque eu não posso fazer a obra, mas o Teu Espírito Santo pode. Então mesmo, Senhor, que eles ainda saiam daqui com o coração endurecido, Deus, vai falando com essa pessoa no caminho, vai falando com essa pessoa até em casa, Deus, em nome de Jesus. Mas nós que abrimos o coração, nós que permitimos que o Senhor entre e vá no mais profundo e limpe a nossa alma, nós queremos Te pedir, Deus, toma nas Tuas mãos as nossas angústias, toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas dores, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos realmente não nos turbar com nada, não nos preocupar com nada, mas queremos que a nossa vida seja direcionada, guiada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez eu Te peço, esteja com cada um, Deus, cura cada um, traz aqueles que precisam, Pai, de transformação, traz transformação, mas que a Tua vida esteja agindo em nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.